Olá, pessoal! Aqui é a professora Júlia e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os tipos de questões do TA. Então, o primeiro tipo de questão é localização de informação. Esse tipo de questão, as pessoas, exigem, o texto, o exame exige que você observe cada alternativa e busque no texto qual é a informação correta. Então, a primeira alternativa, você vai ler, compreender, voltar no texto e ver se aquela informação está correta ou incorreta. E assim sucessivamente, com a segunda alternativa, terceira, e você vai decidir qual que é a que contém a informação correta de acordo com o texto. O enunciado diz simplesmente qual sentença está correta de acordo com o texto. Agora, o segundo tipo de questão é a compreensão de vocabulário. Nesse tipo de questão, o exame vai estar colocado um trecho da prova do texto, geralmente o parágrafo, eles vão grifar uma palavra e vai te perguntar: essa palavra que está grifada, ela tem um significado mais próximo de qual das alternativas? E aí você precisa ter um bom vocabulário em inglês, expandir o seu vocabulário, né? Para você conseguir compreender e responder a essa pergunta. A terceira questão é similar a essa do vocabulário, só que ela, na verdade, se chama referência pronominal. Essa questão vão colocar ali um trecho do texto, um parágrafo, vão grifar uma palavra também, só que essa palavra especificamente é um pronome, Pode ser um pronome possessivo, geralmente é o possessivo, Pode ser um pronome relativo, como this, that, este, aquele, ok? E vão te perguntar: esse pronome que está grifado aqui no texto, ele está se referindo a qual das alternativas? Então, isso vai requerer que você compreenda a frase e compreenda a quem aquele pronome, seja possessivo, relativo, enfim, está se referindo, ok? Então, por exemplo, a minha mãe é muito trabalhadora. Ela gosta de fazer o seu trabalho bem. Então, o trabalho de quem? Da minha mãe, certo? Então, é esse tipo de coisa, É esse tipo de referência que a prova pede que você faça, certo? Então, por isso é importante você conhecer os pronomes, E compreender o sentido da frase. O quarto tipo de questão, o quarto tipo é a compreensão detalhada da frase, da sentença. Então, no exame, eles vão colocar um parágrafo e grifar uma sentença. E vão perguntar para você: escolha a alternativa que tem um sentido mais próximo dessa frase grifada. Então, eles querem que você querem entender se você compreendeu o sentido daquela frase, ok? Então, o que que vai acontecer aqui? Eles vão parafrasear, eles vão falar o mesmo que está escrito na frase grifada de uma outra forma. Então, é importante a gente trabalhar também essa habilidade. Aqui, nas alternativas, às vezes eles vão colocar na voz passiva, Então, por exemplo, eu comprei o carro. Imaginem que essa frase está escrita, grifada lá no texto. E aí, a alternativa correta, vai ser: o carro foi comprado por mim, sabe? Eles mudam, usando a forma passiva, mudam a ordem do sujeito e do objeto, fazendo com que aquilo seja, dito, digamos assim, da mesma forma. Então, prestar atenção a isso. E o quinto, já estamos no quinto aqui, o quinto tipo de questão é a compreensão detalhada do parágrafo. Então, temos a compreensão da sentença e depois do parágrafo. Na questão do parágrafo, eles simplesmente vão colocar o parágrafo que você precisa em compreender ali e perguntar:
qual sentença está correta de acordo com esta parte do texto. Então, você vai ler o parágrafo e escolher a alternativa ali que melhor resume, né, que está correta de acordo com aquela parte do texto. Então, lembrando também, né, gente, aquele parágrafo, não de acordo com o texto inteiro, ok? E de acordo com aquela parte do texto, de acordo com aquele parágrafo, e não de acordo com o seu conhecimento de mundo, com o que você pensa, ok? Por último, a sexta e última questão. Geralmente essa questão é a última, né, que eles colocam na prova por conta que você já leu o texto uma vez, já respondeu a várias perguntas, então você já tem um conhecimento bem maior do texto. E a pergunta é: qual é a ideia principal do texto? E aí, né, com o seu conhecimento que você já leu o texto, você já sabe se está falando, né, das leis ou de algum processo, de alguma pesquisa científica que está sendo desenvolvida sobre a linguagem, etc. Você vai entender. Importante, pessoal, a, a ideia geral, a ideia principal do texto e não um detalhe que está lá. Isso pode causar uma confusão, porque eles colocam uma alternativa que tem um detalhe que foi mencionado, né? Alguma região que está sendo estudada, mas essa não é a ideia principal, né? A ideia principal, por exemplo, são os processos de aprendizagem de uma língua, e não como a língua inglesa sendo estudada lá na escola X. Ok? Atenção a esse tipo de problema. Bom, pessoal, então é isso. Hoje a gente viu sobre os 6 tipos de questões do TEAP. Curtam aqui o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal para aprender mais sobre essa prova. E vejo vocês no próximo vídeo.